Olá, hoje nós vamos conversar sobre mediação e gerenciamento do processo. O texto analisado é do Dr. Kazuo Watanabe, que é desembargador do Tribunal de Justiça em São Paulo. O professor Watanabe ressalta que uma das principais dificuldades justamente do sucesso da mediação ocorre na formação dos profissionais que assim realizarão esse acordo, esse ajuste entre as partes. Na formação, no bacharelado, naquele momento em que os estudantes começam a ter os primeiros contatos com a ciência jurídica, e aqui, no momento de estudar teoria geral do processo, os estudantes são estimulados a resolver os conflitos pela via da sentença. Essa lógica é reproduzida também nos profissionais. Os próprios magistrados, muitas vezes, preferem fazer apenas um mero convite a que as partes façam a conciliação e preferem promulgar a sentença, prolatar a sentença, uma vez que diversos índices de contabilidade observam o número de sentenças para a produtividade daquela vara. Bem, como o problema pode ser identificado já na formação, o professor Kazuo Watanabe desenvolve esse artigo para que possamos repensar essa mentalidade. Como exemplo de sucesso dos casos de alternativas ao uso do processo para a resolução de conflitos, temos alguns métodos que o professor traz que são desenvolvidos e de grande sucesso nos Estados Unidos da América. Chama-se justamente a case management, que consiste numa gestão de casos. Uma gestão de casos que passa por 3 etapas. A primeira é justamente a identificação pelo magistrado das questões relevantes, daquelas questões que realmente merecem uma apreciação diferenciada fora do método alternativo ao judiciário. Há quem diga que o nome correto, a forma correta de se referir a essa metodologia é justamente métodos adequados de resolução de conflitos e não alternativos, dando assim a ideia de que o judiciário é o principal e os outros métodos são apenas subsidiários. É apenas mais um reflexo da nossa cultura de sentença, tendo sempre a sentença como o aspecto principal e os demais como aspectos secundários. Bem, na cultura da case management, que é praticada nos Estados Unidos, temos aí o primeiro aspecto que já foi dito, que é a separação, a identificação de casos que realmente irão requerer a decisão judicial. Segunda etapa para essa questão é justamente uma maior utilização, é o incentivo de que as partes utilizem os meios adequados ou meios alternativos de resolução de conflito. A terceira etapa da case management, a gestão por esse método, é um momento em que o magistrado senta com as partes para estabelecer uma espécie de procedimento com datas, atos processuais específicos para aquele processo, para aquele caso, para aquele litígio. É uma forma de fazer com que as partes assumam uma postura mais colaborativa para a resolução do conflito. Bem, o texto foi escrito na égide do Código de 73. Entretanto, podemos observar que esse terceiro passo da case management justamente foi utilizado como base, como ideia inspiradora do artigo 191 do Código de 2015, o Código de Processo Civil de 2015, que assim diz: de comum acordo, o caput,
De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática de atos processuais, quando for o caso. O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais devidamente justificados. Fecha aspas. Bem, essa foi uma ilustração do incentivo que a nova legislação quer dar à conciliação, à mediação, à arbitragem e outros meios de resolução de conflito que não o processual. O grande desafio mesmo é substituir a cultura da sentença pela cultura da pacificação.